A chegada de Humberto Louser deve resultar em uma série de mudanças no Guarani, e uma delas é a possível utilização de jogadores com pouca rodagem na atual temporada, os zagueiros Valber e Titi, os volantes Lima e Bernardo e o atacante Felipe Crisman quase não foram utilizados pelas comissões técnicas que passaram pelo brinco em 2023. Então eu procuro ser leal, ser franco, ser transparente com os atletas, e o campo ele dá a resposta. Então aqueles que estiver cumprindo com aquilo que será melhor para o Guarani vencer os jogos, esses atletas terão as oportunidades de iniciar, e cabe a eles agarrar a sua oportunidade e dar sequência a ela. Além de dar chances a jogadores pouco utilizados, Louser também deve contar com alguns reforços para a sequência da temporada, principalmente na lateral esquerda. Após o afastamento de Diego Porfírio e o empréstimo de Eliel à União São João de Araras, a diretoria alviverde iniciou a busca por um jogador da posição. Por enquanto, Mike é o único atleta de origem à disposição do treinador. Mas além de novos reforços, também existe a possibilidade de Louser utilizar Titi na lateral esquerda ou trazer jogadores das categorias de base. Situação que só será resolvida após a abertura da janela de transferências no início de julho. E nós vamos identificar as nossas carências e conversar internamente junto com o Lucas, com o Ricardo, com o presidente, com as pessoas destinadas aí para que a gente possa, de fato, se achar necessário, ir ao mercado para que a gente possa atacar de forma pontual para vir agregar valores ainda maior para esse elenco, para que a gente consiga, assim, atingir os nossos objetivos ao longo dessa temporada. O técnico, que foi anunciado na terça-feira, acabou sendo beneficiado com a paralisação da data FIFA. Elenco e comissão técnica do Guarani utilizam esse intervalo para dar uma cara nova à equipe e, é claro, ajustar os detalhes para a sequência do campeonato. Até por a gente ter trocado o comando aí, o Humberto ter assumido, esses 15 dias vão ser primordiais para a gente, para implementar o estilo de jogo dele, para a gente, enfim, se preparar da melhor maneira possível, fisicamente, tecnicamente, para que a gente possa aí voltar com um jogo muito difícil contra o Vitória, para a gente fazer uma grande apresentação e retomar os caminhos da vitória pelo Guarani, que é o mais importante. Em sua segunda passagem pelo clube alviverde, Pegorari chegou para a disputa da Série B e logo assumiu a titularidade. Contra o Vila Nova, o camisa 1 fez sua quinta partida nesse retorno ao Brinco de Ouro. E agora, com a saída de Tony, Pegorari é quem assume a meta alviverde até o fim da temporada. Eu fico muito lisonjeado porque um clube com a grandeza do Guarani, a gente poder ter a porta aberta novamente é muito gratificante. E é um clube que eu me sinto muito em casa, por todo mundo que aqui estava quando passei pela primeira vez. Então, minha adaptação foi muito rápida. E espero aí poder colaborar com a equipe aí, com todo o grupo, e por muito tempo ainda aí à frente do Guarani. Com mais 8 dias de preparação, o Bugre volta a campo no dia 25 de junho contra o Vitória no Brinco de Ouro. Bom, tá aí, portanto, o Guarani que se prepara para o retorno do Campeonato Brasileiro da Série B. Falou o Pegorari, eu acho que nessa posição, com a saída do Tony, o Guarani está bem servido, CH. Depois da saída do Bruno Brígido, o Guarani nunca mais teve, com todo respeito a todos, tá, gente? Isso é uma opinião apenas de um nobre colega aqui, tá? Nada mais do que isso. O Guarani, depois da saída do Bruno Brígido, não teve mais um goleiro confiável. E o Pegorari tem a chance de ser esse cara. Da tranquilidade realmente acontecer. Sabe quando você tem um goleiro, isso aí você não precisa nem se preocupar que o cara dá conta do recado. Até agora tem feito um trabalho muito bom e eu espero que continue assim. Bom, Tigrão, em relação ao Guarani, da noite para o dia, vamos considerar desta forma, o Guarani ficou com apenas um lateral esquerdo, né? Com o afastamento do Diego Porfírio e a saída do Eliel, que vai jogar no União São João de Araras, só o Mike. É uma das posições carentes onde o Guarani vai ter que focar nesse momento, após uma análise do elenco feita pelo Humberto Louser. É prioridade a lateral esquerda, Tiger? Acho que sim, entre outras posições, mas essa, a partir desse afastamento do Porfírio, lamentável, né? Lamentável, sob todos os aspectos, pela questão da credibilidade do futebol,
pela questão também do próprio jogador, né, que vai ter aí um prejuízo de carreira muito grande em função de uma atitude impensada, e ainda o empréstimo do Eliel para a União de Araras. Ontem eu falei do Eliel, talvez o Guarani deveria tentar negociar com a União em função do que aconteceu no caso Porfírio e trazer o jogador de volta. Quase o telhado caiu na minha cabeça. Não joga nada, pelo amor de Deus, Tigrão, deixa o Eliel lá. Eu não concordo com isso. É um menino da base que pintou muito bem, foi reserva do Bidu durante 2 temporadas aí e foi bem toda vez que entrou. Claro que ainda precisa de um amadurecimento, claro que precisa ainda adquirir um pouco mais de confiança, de personalidade, de profissional, mas eu acho que não é um jogador para você dizer não serve e tal. Então seria para compor o banco do Guarani. O titular hoje é o Mike, aliás, um cara que cresceu bastante. Agora, parece que o Guarani não vê com esses olhos, deve ficar lá mesmo na Bezinha, que é a 4ª divisão. Um abraço, aliás, pro pessoal de Araras aí. Que bom ver o União São João de volta, né? Ficou um longo tempo aí inativo. Tá de volta, vai agora a divisão tem muita história, revelou grandes jogadores, mas é nesse contexto que deve ser aproveitado o Eliel. Se é essa a opção do Guarani, de não tentar trazer o jogador de volta, tem que contratar para ontem. Não há dúvida nenhuma que é nesse momento, por 2 jogadores que saíram, né? Um o Porfírio e o outro o Eliel, ficando apenas com o Mike como opção, garimpar alguém na base, mas essa possibilidade do Titi, que é um canhoto nato, que se adapta bem por ali, também é boa. Numa correria qualquer aí, machucou durante o jogo aí o Mike, e não tem um lateral esquerdo no banco, mas o Titi está no banco, vai o Titi. Aliás, ele já jogou de lateral esquerdo. Ele já jogou e não comprometeu, ele fecha bem a linha ali pelo setor, é um garoto que bate bem na bola, não tem velocidade de lateral, mas se adapta por ali, numa emergência, vai quebrar o galho. Mas eu acho que o Guarani tem que contratar urgente. Olha, um outro assunto que eu gostaria de debater com os comentaristas em relação a alguns dos jogadores que não foram aproveitados, principalmente na era Bruno Pivetti. Um caso específico, Lima. Lima foi campeão com Humberto Louser, Lima volante, segundo volante, o meia, né? Ele foi campeão com o Humberto Louser na Chapecoense e neste ano teve pouquíssimas oportunidades no Guarani. Lima seria um jogador que poderia estar entre os titulares, principalmente com a chegada do Humberto Louser no Guarani, ou a partir do momento que o Bugre, nos últimos jogos aí, acabou se acertando com o Matheus Barbosa e Matheus Bueno, inclusive Bueno tirou o Anderson, que até então era titular. Teria que esperar um pouquinho mais, CH. Como é que você avalia essa situação? É muito difícil a gente dar uma opinião sobre isso. Eu vi muito pouco no Guarani o Lima jogar. Aliás, ele jogou muito pouco. Mas é um cara, sem sombra de dúvida, de confiança do técnico Humberto Louser. Ele com certeza vai rever essa situação, mas depende do próprio jogador. Na posição, antes desta última partida, eu reclamei pra caramba do meio campo. Esse era o problema até o jogo contra o Vila do meio campo do Guarani, que não jogava. Não tinha toque de bola, não tinha posicionamento, não estava jogando de maneira compacta, estava distante, lento, diferente do que aconteceu no último jogo. Tanto é que a gente deu o prêmio de melhor em campo, o craque Uesco, para o Bueno. E o Barbosa jogou pra caramba também. Então a gente tem que observar um pouco mais. É muito difícil você falar, olha, vai tirar esse para pôr o Lima, que a gente pouco assistiu. Ele tem qualidade, tem predicado. Não há dúvida alguma. Tem peso o que você falou. O jogador ser um cara, não de confiança, mas o treinador conhece o potencial dele. Pode acontecer, mas eu acho de largada pouco provável. Acredito até que ele, no começo, assim, o Humberto vai dar sequência àquilo que, com alguns ajustes, aquilo que estava sendo feito pelo Pivetti. Tigrão, e para você, qual a sua opinião sobre o tema? Jogadores que não foram tão utilizados assim pelo Pivetti poderiam ganhar mais oportunidades, mais minutagem com o Humberto Louser? Com certeza ele vai observar, né? Com certeza. Eu acho assim, quando você tem um elenco de 28, 30, 32 jogadores, alguns jogadores não estão rendendo no treino, o treinador não leva nem para o banco. Alguns jogadores às vezes treinam até em separado, outros estão desmotivados, outros o torcedor até já esqueceu. Aí chega um treinador novo, o que ele tem que fazer? Qual que é a praxe? Observar todo mundo, avaliar todo mundo.
né? Olhar como é que tá o cara, bater um bate-papo, ter um bate-papo de pé de ouvido, para dizer, ó, e aí, qual é? Tá afim? Quer tentar recuperar o seu espaço? Vou te dar uma oportunidade, preciso de você. Veja o caso do Lima, um jogador de confiança do Humberto Lousa. Não é toda hora que você reencontra um cara num novo clube que você vai assumir e esse cara que você reencontra é um jogador que você treinou num título estadual em Santa Catarina. Ou até num título de Série B. Não tenho certeza se o Lima estava no título de campeão da Série B. Estava. Então, foram 3 temporadas no Chapecoense. Então, ganhou, o Humberto Lousa ganhou 2 títulos com ele. Claro que vai chamar o cara, Lima, o que está acontecendo? Não estou te vendo aí nem no banco, pô. Estava acompanhando. Lógico que, né, tem origem no Guarani, comecei como treinador profissional no Guarani. E aí? Não estava te vendo, o que aconteceu? Ah, professor, sabe o que é? Pô, acho que o cara não gostava de mim, não sei, sabe? Pô, cheguei a um determinado momento aí, a gente também não é nem relacionado, aí desmotiva. Pô, então motiva de novo que eu vou te aproveitar. Essa é a conversa. Acredito que seja por aí, não só com o Lima, claro que com uma possibilidade muito maior de velocidade disso acontecer com o Lima, que é um cara que o Lousa conhece mais no detalhe fino. Mas todos do elenco, por isso que às vezes é salutar a troca do treinamento, do treinador. Não só pela questão de dar aquela chacoalhada, mas também nesse aspecto de motivar alguns jogadores que estavam, de certa forma, tecnicamente falando, marginalizados. Olha, o Guarani volta a campo no próximo domingo, não esse, no próximo domingo, contra o Vitória, às 18 horas no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Pauleira, hein? Jogo difícil, né, Tigrão? Pauleira. Vitória vem fazendo uma grande campanha. Líder do campeonato, praticamente o campeonato todo aí. Jogo duríssimo, mas jogo também pra gente ver. Aí, ó, isso. Metal. É metal esfregando meio aí, mas...